Deus Pai Todo-Poderoso, por estar aqui. Peço a intercessão da espiritualidade maior por esse momento. Assim seja. Obrigado a todos que vieram, ao pessoal da internauta, os internautas também, muito agradecido. Fico feliz com isso. E espero alcançar nesse dia, porque foi difícil. A questão de provas, né? A gente já pensa em resultados, porque toda prova é aquela que quer que você saber o que você estudou realmente dentro do contexto e ver o resultado da história, né? E como bem a Edna falou, a questão das provas que Humberto de Campos coloca aqui com relação à verdade. Foi complicado nesse sentido porque eu fui ver o contexto desse texto. Em que contexto Humberto de Campos escreveu esse texto para poder entender o que ele estava querendo colocar para nós nessa visão, nessa crônica que ele escreveu. E aí, bom, o nosso querido irmão X, Humberto de Campos, faz um resumo dos acontecimentos pós-fim do Código Penal Republicano de 1890. Veja que negócio era sério. Que foi publicado no ano seguinte, que vigorou até 1940, ainda na era Vargas. E tinha um artigo, que era o 157, que determinava penas por praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar talismãs e cartomâncias para despertar sentimentos de ódio ou amor e inculcar para as moléstias curáveis ou incuráveis, em fim de fascinar e subjugar a credulidade pública, que variavam de prisão celular por 1 a 6 meses e multa, na época, de R$100 a R$500.000. Este foi o dispositivo que permitiu que a polícia prendesse mães e pais de santos e praticantes de religiões de matriz africana, em geral, cujos rituais envolviam práticas mágicas, excluídos das religiões aceitas pela elite dominante. Os outros artigos, 158, que versa sobre o curandeirismo, igualmente permitiam enquadrar as religiões dos afrodescendentes, geralmente tidas como feitiçaria, bem como manifestações da religiosidade das camadas populares, agora potencialmente mais perigosas porque engrossavam por milhões de afrodescendentes livres por conta da Lei Áurea da Princesa Isabel, de 1888. Veja como estava o Rio de Janeiro naquela época e o Brasil como um todo em função dessa lei aqui, desse Código Penal de 1890. E ele faz um resumão disso aí. E aí vai. Em recente campanha de propaganda do espiritismo, abriu-se estranha fervura no arraial materialista que se julgou na obrigação de defender as muralhas da sombra e da morte. Existe uma história aqui da propaganda. A propaganda ela pode ser consumista, o que é o que a gente tem, né? E dentro do Livro dos Espíritos fala que os empregadores fazem de forma quase que brutal os empregados para poder obter dele. E a propaganda vende o consumo, para se ter consumo. Então, a propaganda ela é para difundir um pensamento, uma ideia, propaganda espírita, é essa a proposta. Porque homens dignos e respeitáveis se colocavam ao lado dos humildes,
convertendo-se em advogados da razão e da lógica, os pequenos vândalos do ateísmo surgiam a campo improvisando conceituação apressada a favor do negativismo recente. Renitente. Aí entra, a FEB foi fundada em 1884, no período de vigor do Código Penal. Muitas casas espíritas foram fundadas. Registra-se nesse movimento a criação de centros espíritas, mas a partir de 1990 começam então os estudos para a unificação das bases espíritas. E em 1949 tivemos a consolidação do Pacto Áureo para que isso fosse formada a Caravana da Fraternidade, idealizada pelos seus signatários, que teve por finalidade, além de divulgar os objetivos da unificação, colher adesões dos estados do Norte e Nordeste. Em 31 de outubro de 1950, os caravaneiros Arthur Lins de Vasconcelos, Carlos Jordão da Silva, Francisco Spinelli, Ari Casadio e Leopoldo Machado saíram do Rio de Janeiro no dia 31 de outubro de 1950, com destino a Salvador, e a caravana encerra com uma visita de Chico Xavier e Pedro Leopoldo em 11 de dezembro de 1950. Fiz a introdução do que vai acontecer, vocês vão ver agora. Por que eu fiz isso? Esse texto aqui, ele fala tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Como é que funciona isso aqui? Ele abriu e fez uma analogia do trabalho espírita dentro dessa parte. Na vida das abelhas laboriosa, verifica-se acontecimentos semelhantes. De quando em quando, a colmeia sofre a ameaça de invasores cruéis que se caracterizam pela inutilidade e pelo vampirismo. Se as sentinelas não funcionam e se há bastante estoque de cera para isolar os detritos na região do esquecimento, é provável que se perca irremediavelmente a colheita do mel. Felizmente, porém, as operárias trabalham afanosamente, tocadas de amor e fidelidade ao dever, e os insetos perturbadores passam como nuvem de gafanhotos, abandonando a colmeia libertada. Veja só, o trabalho que nós temos, da vigilância que nós temos que ter, tanto do lado espiritual quanto do lado físico, que é esse que nós estamos, e o que nós devemos fazer para que nosso coração esteja pronto para defender a nossa colmeia. Nós somos essas abelhas trabalhadoras em prol de manter a colmeia. E isso é o nosso trabalho, para que gafanhotos não venham, ou seja, os materialistas incrédulos venham derrubar tudo isso e botar tudo a perder. Bom, na era Vargas, que compreendeu de 1930 a 1945, a perseguição foi muito grande. Naquela época, era necessário um ofício destinado para abrir um centro espírita. As instituições eram obrigadas a manter um livro com dados pessoais dos frequentadores, que deveria ser levado à delegacia de polícia para registro oficial. Anualmente, os médios e dirigentes eram convocados a comparecer na delegacia policial para serem examinados por um médico destacado pela Secretaria de Higiene e Saúde Mental. Imagina. E somente depois desse exame é que os considerados aptos poderiam atuar. Gente. Veja como é que era complicado naquela época do Código Penal de 1890.
republicano. Veja como isso era difícil você trabalhar. E o detalhe, isso aqui funcionava muito mais com os centros espíritas, como eles chamam, kardecistas. Os kardecistas, porque tinha uma certa elite que gostava dos kardecistas. Mas os afrodescendentes, o pessoal, era diferente. Porque geralmente tinham muitos adereços, acessórios, né? Cada orixá tem o seu acessório, tem suas cores, seus patuás, tem essa coisa deles que acontece. Bom, aí continua Humberto de Campos. As instituições espíritas dos tempos modernos, à maneira das igrejas apostólicas primitivas, sofrem assédio da incompreensão sistemática através das acusações gratuitas de toda a sorte. E os jornalistas de hoje, como sucedia aos seguidores de Jesus no passado, segundo os que rezam a cartilha do convencionalismo, são responsáveis por todos os males. Todavia, o que mais espantou na referida campanha foi a multiplicidade dos convites estranhos endereçados por homens inteligentes às almas dos mortos. Gente, vocês vão ver isso aqui mais na frente. O que esses caras pediam que os espíritos botassem questões de prova. As questões que essas pessoas colocavam para provar se era uma mensagem espírita. A veracidade das comunicações. Porque existia e aqui existia como existia comunicações de alguns poetas, que a gente vai ver no texto, de alguns poetas, e aí é que tinha esse pedido de provas, né? E as questões eram complicadas, vocês vão ver. Um breve relato, a partir desse ponto, nosso irmão X, Humberto de Campos, irá nos falar sobre as chacotas que eram desferidas para o deleite dos materialistas incrédulos, como digamos assim, divulgação de cartas dos desencarnados saudosos para os seus amigos e entes queridos a respeito de sua situação do plano espiritual. Falando nisso, recentemente, eu vi a psicografia de um ator muito conhecido aqui na época, fez Irmãos Coragem, fez várias peças de Cláudio Cavalcante. E foi muito interessante o que ele reportou. O que ele reportou nesse movimento do desencarne dele, foi recebido pela mãe, né? E ele falou, num dos pontos que eu destaquei, né, que foi a chamada dele para fazer parte de um dos ministérios, porque ele era atuante também político, e a questão dos bônus. O que eu acho que ele foi para o nosso lado, porque essa história do bônus já deve ter difundido muito, né? Do bônus horas. Detalhe. Porque aí Humberto de Campos fala, porque alguns poetas e escritores desencarnados de Portugal e do Brasil se lembram dos amigos escrevendo-lhes algumas páginas de gratidão e saudade, alguns vivos da terra, habituados ao jogo dos raciocínios palavrosos, reagiram fervorosamente, lançando reptos aos espíritos do outro mundo, como os cavaleiros medievais que antigamente lançavam a luva em desafio. Os desencarnados, porém, ouviam e sorriam, impassíveis, porque de fato não se sentiam na posição de contadores. Ou seja, essa é a prova. Vou jogar a luva porque eu quero ter a prova. Então, por isso que ele fez essa comparação com relação aos cavaleiros medievais e o que estava acontecendo no momento no livro. E ele continua.
dizendo que os espíritos não haviam surrupiado dinheiro nem desrespeitado as leis vigentes, não escreveram palavras torpes, nem roubaram o segredo dos grandes magnatas da indústria, não trouxeram invenções destruidoras, nem instituíram ódios políticos e raciais. Em suma, não chegaram nem mesmo a pedir aos amigos que acreditassem em suas palavras sinceras e fraternais. O que eles queriam aqui era que trouxesse coisas assim absurdas. E imagine, daqui a pouco eu vou falar, imagine se trouxesse, mostrassem invenções da indústria, roubos. É isso que eles queriam. E Humberto continua: mas os defensores da negação sistemática se aliaram de modo surpreendente aos devotos do "deixe estar como está", os credos sectaristas, e houve a explosão de cóleras sagradas. Nem a ira de Júpiter no Olimpo entre os deuses seria tão desvairada, porque Júpiter se enfurecia em uma época que o mundo não ia além da floresta e do mar. Né? O espaço que tinha da ilha era só a ilha da Grécia. Os companheiros materialistas, porém, enraiveceram-se contra nós, contra os espíritas, quanto já a medicina mobilizava os mais eficientes recursos contra as moléstias do fígado, e quando os sábios eminentes se congregaram para solucionar transparentes questões do sofrimento humano. Esse ponto aqui é interessante porque foi justamente esse grupo da sociedade de medicina legal da época foi que combateu o Código de 1890, dizendo que ele já estava ultrapassado. E aí houve a modificação. Isso aqui é importante dentro do contexto. Como não lhe era possível, continua Humberto, destruir o trabalho realizado pelos semeadores do bem, no silêncio do anonimato construtivo, endereçado estranhos apelos aos desencanados, para que lhes trouxesse as provas da sobrevivência da alma. Veja que era essa, mais uma vez, eles queriam comprovações inusitadas, show business, seria um negócio assim para trabalhar, como foi o início das mesas girantes. Quer dizer, você tinha o espetáculo das mesas flutuadoras, as mesas que falavam, as tábuas, era isso que eles queriam, voltar a esse movimento de show, né? Da época de 1800 da época de Kardec, quando assim escreveu o Livro dos Espíritos. Não queriam respirar a veneração devida a um templo, reclamavam o picadeiro, ou seja, o show dele, né? No entanto, agora, quando a economia dirigida costuma queimar trigo e os parques de diversões aperfeiçoam os entretenimentos, é impossível repetir a exigência do pão e do circo, dos alegres e despreocupados romanos no tempo de Juvenal. Juvenal não é aquele do salame, não, sabe? Mas é esse cara, foi um poeta retórico romano, autor de sátiras. Então, quando tinha a época do pão e do circo, ele aparecia com as suas sátiras para poder alegrar o povo, né? Ele era conhecido por isso que do tempo de Juvenal. Aí. Houve quem pedisse, olha só, presta atenção, agora que vai começar os pedidos assim, inusitados dentro do texto. Houve quem pedisse de Schubert, o regresso de Schubert. Schubert ele tem para poder terminar essa sinfonia inacabada. Essa sinfonia inacabada é a sinfonia em si, composta em 1822, mas só foi descoberta anos depois da morte do compositor. E ele escrevia em qualquer lugar. E ele dizia o seguinte:
Eu vim para o mundo para compor. Era essa a retórica dele. Ele gostava muito de dizer isso. Reclamavam outros a presença do casal Courrier. O casal Courrier, que era Irene Courrier e Frederic Julliot, filha e genro de Marie Curie, respectivamente descobriram a radioatividade artificial através do bombeamento de uma folha de alumínio 27 com partículas e observaram a criação de um novo isótopo radioativo ou radioisótopo, o fósforo 30. Por isso que a gente tem imagem do raio-x. Foi esses dois aí que inventaram essa história. Para demonstrações, e que ele fala sobre esse casal Courrier, ele continua, para demonstrações radiológicas acrescida dos conhecimentos adquiridos do além-sepulcro. Olha só, apareceram pessoas chamando Leonardo da Vinci para que lhes pintasse a fé do santo crânio, um escritor respeitável, que eu tentei descobrir quem era esse cara, mas não consegui não. De alma nobre, de coração generoso, apareceu inexplicavelmente na arena, propondo-se apresentar um complicado problema de matemática às almas do outro mundo. Esse aqui não. Do picadeiro, e Parco e Ptolomeu regressariam reverentes, atendendo às questões de trigonometria. Diófano, o matemático grego, viria presunçoso solucionar novos enigmas algébricos, assombrando os seus semelhantes no século XX. Enquanto isso, os médiuns seriam promovidos automaticamente à enciclopédia humana. Veja que o tanto de informação que seria colocado para transformar o médium como uma enciclopédia. Pense. Isso seria... E nenhuma realização, ele continua, Humberto, nenhuma realização nesse particular, entretanto, resolveria o problema da fé viva. Muitos espíritos desencarnados já vieram e satisfizeram os estranhos caprichos dos investigadores exigentes, mas restou sempre um lugar para a desconfiança destrutiva. Invoca-se a telepatia nas mais diversas ocasiões para justificar todos os fatos, e se a telepatia não chega, surgem teorias apressadas que deixam os materialistas como dantes no quartel de Abrantes. Né? Ou seja, deixa tudo como está, não muda nada, que está tudo bem. E ele continua: há mais de meio século esforçam-se os espíritos dos mortos para iluminar o caminho dos vivos, referente às certezas consoladoras da vida imperecível. A crença, porém, como o fruto, tem sua época de amadurecimento. E é essa que a gente está vivendo, né? É esse momento de amadurecimento que a gente está começando a viver, porque naquela época era o início do espiritismo no Brasil e era extremamente complicado, porque nós vimos de um mundo de escravidão, de domínio, dos oligarcas, das famílias nobres, né, que vinham para o Brasil. Tal. Os homens de bom senso que morreram antes dos outros compreendem a extensão das fraquezas que caracterizam seus irmãos da humanidade. Agora, pense nesse momento, se eles trouxessem à luz do que acontecia na colônia Nosso Lar, como Humberto falou no livro Nosso Lar, que todo mundo deve ler. Entendeu? A comunicação através da Smart TV. Olha só. Hoje a gente tem Smart TV, mas naquela época não tinha. Foi 1937, na hora, 37 quando ele desencarnou, ou foi 35?
né, que ele publicou o livro Nosso Lar. Imagina se ele trouxesse a Smart TV, telefones celulares, comunicações para essa época. Seria loucura. Mas o povo ia ficar doido, porque não tinha recursos para isso. E se transcrevesse esses objetos, certamente não acreditaria hoje, né? Com certeza. Essa transcrição seria complicadíssima, porque a gente não vê, e a tecnologia está entrando. O grande debate que a gente vê na internet hoje são as inteligências artificiais. O debate está grande, a coisa está assim crescendo de forma absurda. Bom, sabem que não se pode pedir determinados testemunhos ou certas equações intelectuais aos menores de espírito, que constituem vastíssimas fileiras do campo evolutivo. Conhecem? Igualmente os gigantes da inteligência, que afrontam as verdades eternas com o estilete do sarcasmo, sem conhecerem a responsabilidade que assumem, vacilantes, embora as considerações exteriores e as imposições da consciência. A preocupação a partir desse ponto do texto de Humberto de Campos estava em proporcionar aos encarnados o quadro de ajuda, de caridade para com esses, no sentido de melhorar moralmente instruindo através dos seus relatos. Essa era a proposta, sobre a imortalidade da alma. Então, a partir desse ponto, Humberto começa a mostrar qual era a função de trazer as comunicações de forma que pudesse melhorar o ser humano nesse momento, para prepará-los para o que vinha no porvir. Os desencarnados esclarecidos, continua Humberto, porém, não pode hesitar diante do quadro divino das realidades eternas e continuo referindo o silêncio com um trabalho edificante na elevação geral. A preocupação era o conhecimento e a elevação. Não pode, em obediência a princípios de ordem divina que lhes regem as atividades e relação, voltar à camaradagem inferior, ou seja, proporcionar vulgaridades, como ele falando aqui, comentando vulgaridades de pilhérias de mau gosto, satisfazendo ao caprichoso critério dos antigos companheiros atolados nas velhas fantasias. Os desencarnados que traziam as comunicações não davam essa trela para o pessoal que queria ainda viver nessas velhas fantasias do mundo material. Não dispõe de tempo para solucionar cabeças em atenção a exigências descabidas sem nenhum valor essencial na aquisição da fé, mas quem sabe, talvez possam ser úteis mais tarde aos seus amigos em horas de extremo interesse do espírito na solução de problemas da importância fundamental para eles no campo infinito da eterna. Concluindo esse texto, né, que foi Humberto, nós tivemos ainda pessoas que colocaram as suas comunicações a respeito disso, né? Um deles, que a gente fala, foi o Viana de Carvalho, né? O Viana de Carvalho, ele foi nessa luta, né, nessa briga constante entre os jornalistas que escreviam de forma retórica errada e que colocava de uma forma, o Viana de Carvalho, ele fecha da seguinte forma: um dos maiores tribunos espíritas do Brasil, ele escreveu o seguinte em 23 de outubro de 1914, no Correio da Manhã, que os inimigos do espiritismo utilizam-se do noticiário da imprensa distorcido e repercutindo contra a doutrina. Aqueles que escreviam, não escreviam com conhecimento notório para que pudesse criar a chacotagem entre os materialistas e que proporcionava. E Viana de Carvalho escreveu páginas, foram retiradas de jornais,
A igreja foi uma perseguição muito grande nesse período, a partir de 1890. É um dos espíritos amigos que Divaldo empresta suas mãos talentosas, né? Divaldo sempre fundamenta Viana de Carvalho. E Viana de Carvalho é esse que era um tributo, ele era um dos arautos na época que fazia falando sobre o espírito Paulo do sempre ataque. fundamenta as palestras dele baseadas nas mensagens de Viana de Carvalho. Esse é ele que era o major. Então, eu espero ter alcançado digamos assim, a ansiedade por esse momento em cima desse texto, para que nós possamos solucionar e nos tornarmos essas abelhas abnegadas para mantermos o mel da doutrina espírita na pátria do Evangelho Coração do Mundo, né? E isso que nós queremos. E eu acredito também que isso aqui seja outro aditamento do Humberto de Campos ao livro, a esse livro, porque ele fala justamente depois de 1880, ele continua depois de 1888. O que aconteceu no período do Brasil pós 1888. Agradecido que sou, peço a permissão de todos. Muita paz e muita luz.